Graça e paz, irmãos. Amém. Eu estou muito contente de retornar aqui a essa igreja. Como o pastor falou, meu nome é André, eu sou missionário da Jocum. Cheguei até essa igreja por causa da Cirlei, que estudou comigo, estudamos juntos na Unesp, na Faculdade de Música, lá em 2007, já faz tanto tempo, e através dela eu cheguei até essa igreja, conheci o pastor Valdir, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouco sobre o além-mar, né, sobre o outro lado do oceano, falando um pouquinho de missões. Nós estamos hoje, logo mais vamos celebrar a Santa Ceia, e estivemos cantando sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre a graça que nós recebemos de conhecer o nosso Senhor Jesus, mas também é preciso lembrar que tem muitas outras pessoas que ainda não conhecem a esse Jesus, que ainda estão vivendo na escuridão, que ainda não têm a oportunidade de viver o que nós estamos vivendo nessa manhã, que é caminhar com Jesus, caminhar em nova vida. Então, eu gostaria de compartilhar um pouco sobre o que nós temos feito na Espanha, depois compartilhar uma pequena reflexão bíblica e que o Senhor fale aos nossos corações. Bom, para quem não conhece, a Jocum é um movimento missionário, foi fundado na década de 60 nos Estados Unidos e hoje está presente em praticamente todos os países do mundo. Nós trabalhamos com evangelismo, treinamento e ministérios de misericórdia. E o nosso lema é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Tudo que nós fazemos parte dessa essência, conhecer profundamente a Deus e compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Eu estou como missionário faz 7 anos na Espanha, na cidade de Cáceres, que quem tiver a oportunidade de visitar vai se surpreender, porque é uma cidade lindíssima, uma cidade medieval. E estamos ali há 7 anos trabalhando para o Senhor. Eu faço parte da equipe de liderança da nossa base missionária nessa cidade de Cáceres e faço parte da equipe de liderança da Jocum Espanha. Então, nós estamos ali ajudando a coordenar mais de 20 localidades que nós temos hoje de missionários espalhados por toda a Espanha e as cidades espanholas no norte da África também. Antes de viajar para a Espanha, algo que eu queria compartilhar, que o Senhor me disse em algum momento, foi que a Espanha era um filho que saiu de casa e nunca mais voltou. Hoje nós temos na Espanha um pouco mais do que 1% de cristãos evangélicos. 1% de cristãos evangélicos, ou seja, 99% da população não é protestante, não é evangélica, não caminha com o Senhor. É um país de tradição católica muito forte, como nós vamos ver num vídeo logo mais. E o nosso desafio ali na Espanha é ser testemunhas vivas de Jesus, desconstruindo as ideias erradas que eles têm sobre Deus e mostrando quem Deus realmente é. A Espanha tem um contexto católico, tem uma presença muçulmana muito forte na sua história, e por conta desse histórico, a reforma protestante não, vamos dizer assim, em linguagem popular, não pegou muito na Espanha. Então, o que aconteceu em outros países da Europa, como o norte da Europa, não aconteceu na Espanha. A contra-reforma foi muito forte. E, por conta disso, a presença evangélica, a presença protestante é muito pequena. E esse é o nosso desafio. Num país que muita gente não sabe que tem essa necessidade, é lá que nós estamos trabalhando, no nosso caso, na nossa cidade, com evangelismo, com treinamento e também com artes. Então, eu quero mostrar um pequeno vídeo que vai resumir um pouco do nosso trabalho durante esses anos lá na cidade de Cáceres. Vamos acompanhar. Eu sei que você tem o desejo que mais pessoas conheçam a Deus em todos os lugares da Terra, pois Deus também quer isso. Nesse vídeo, eu vou te contar um pouco do que Ele tem feito aqui em Cáceres, Espanha, através do meu trabalho missionário. Um exemplo disso é o que aconteceu com uma amiga minha da faculdade de teatro que estava evangelizando, a Thalita. E quando ela descobriu que Deus, apesar de ser santo, eterno, soberano, que Ele era também pessoal, e que poderia ter um relacionamento com ela, falar com ela, e ela poderia escutar a voz de Deus, quando ela descobriu tudo isso, foi impressionante para ela, foi revolucionário. Eu lembro da reação dela ao descobrir que Deus poderia ser amigo dela. Ou seja, existe fome de Deus aqui na Espanha, existe sede por conhecer a Ele. Ele está trabalhando na Espanha.
É muito bom ver quando as pessoas estão interessadas por Deus e ele se move para alcançar essas pessoas. Por exemplo, um dia, conversando na rua com uma amiga minha, a Clara, eu tive a oportunidade de orar por ela e dar palavras de Deus que tinham a ver com a infância dela. Uma outra amiga, a Gabriela, eu escrevi uma poesia para ela e uma frase que ficou marcada foi: onde você vai poder descansar? E eu tive a oportunidade de dizer que Jesus é o nosso descanso. Agora, pensando para dentro da igreja local, nós tivemos também um evento chamado Espanha Oramos por Ti, que é uma convocatória de oração nacional. E nós tivemos nesse evento a representação das igrejas da cidade, todos unidos, orando por Cáceres e orando pela Espanha. Deus está se movendo aqui e é incrível poder fazer parte disso. Eu sou missionário aqui na cidade de Cáceres, na Espanha, desde novembro de 2018. Faço parte da Jocum, Jovens com uma Missão, que é um movimento missionário presente em quase todos os países do mundo. Aqui em Cáceres, hoje eu faço parte da liderança da nossa base missionária aqui e também faço parte de um grupo de apoio à liderança da Jocum Espanha, a nível nacional. O meu desejo aqui é que as pessoas, que os espanhóis conheçam a Deus e desenvolvam um relacionamento profundo com Ele. E para conseguir isso, eu trabalho em 4 frentes principais: treinamento, arte, evangelismo e plantação de igrejas. Enquanto ao treinamento, aqui como Jocum Cáceres, nós desenvolvemos cursos, seminários, escolas que ajudam as pessoas a conhecer mais a Deus e desenvolver tudo que Deus colocou dentro delas. Quanto a evangelismo, eu acredito que a melhor forma, a melhor ferramenta para se evangelizar aqui na Espanha é através do relacionamento, através da amizade. Por isso eu tenho várias histórias para contar sobre conversas em cafeterias, em restaurantes, em parques, na faculdade de artes, de conversas sobre Deus, sobre fé, sobre espiritualidade. O espanhol primeiro precisa confiar em você, se tornar seu amigo, então ele vai começar a escutar as coisas que você fala. Meu trabalho com artes é focado principalmente no teatro e na poesia. E o objetivo é fazer uma arte que seja completamente cheia da palavra de Deus, de uma forma que mostre Deus para as pessoas. E além disso, que tenha perguntas e respostas sobre o tipo de vida que a sociedade vive. Já o trabalho com plantação de igrejas tem a ver com a comunidade Hogar. É um projeto de plantação de igrejas que nós começamos em dezembro de 2021. Tem sido uma bênção ver como Deus está se movendo. Tem pessoas da Espanha, de outros países, da Itália, da América Latina, de diversos lugares. E a nossa proposta é uma igreja contextualizada à cultura espanhola e que alcance jovens de 20 a 40 anos. Sim, Deus está fazendo muitas coisas, mas ainda existe muito trabalho para fazer. A Espanha tem 47 milhões de habitantes e menos do que 1% são cristãos evangélicos. A cidade de Cáceres tem mais ou menos 100 mil habitantes e existem apenas 6 igrejas evangélicas. E a comunidade Hogar, que é a igreja que nós estamos plantando. A Espanha é um país de religião católica, mas é um catolicismo tradicional, um catolicismo cultural que não chega a tocar a fé e a crença das pessoas. Muitas pessoas são agnósticas, muitas pessoas são ateias, o ateísmo está crescendo cada vez mais, e tudo isso mostra a necessidade de mais trabalhadores na obra missionária aqui e mais testemunhas de Jesus. Obviamente, para ser um missionário aqui na Espanha, existe um custo, existe um gasto envolvido. Na Jocum, todos nós somos voluntários. Isso significa que o meu sustento financeiro vem através de pessoas como você, de igrejas, de indivíduos que acreditam nesse ministério e querem investir com oração, com apoio e com finanças. Mas não se trata só de dinheiro. Eu gosto de usar a palavra parceria. São duas partes diferentes, trabalhando de formas diferentes
para o mesmo objetivo, para a expansão do reino de Deus. Do lado de cá, eu me comprometo a ser fiel no meu ministério, a enviar notícias, compartilhar com vocês e caminhar junto com vocês em relação ao que temos vivido aqui. E do lado do Brasil, ou de onde quer que seja, vocês podem se comprometer a ser um intercessor, uma pessoa que está junto para apoiar emocionalmente e também para fazer contribuições pontuais ou mensais. Então, você quer fazer parte do que Deus está fazendo aqui em Cáceres, na Espanha? Você quer se unir a mim na tarefa e no privilégio de compartilhar o Evangelho com as pessoas aqui? Fica esse convite. Faça parte do que Deus está fazendo aqui, entre em contato comigo, eu te dou mais informações. Que Deus te abençoe. Como eu disse, esse é apenas um resumo de tudo que nós temos feito lá. Eu gostaria de compartilhar 2 testemunhos para trazer um pouco mais, de uma forma mais tangível, o resultado ou os frutos do que nós temos feito lá. Eu compartilhei ali sobre a Comunidade Hogar, que é a igreja que nós estamos plantando, uma igreja que nós nos preocupamos em contextualizar a cultura espanhola. Nós não podemos importar um método, uma maneira brasileira de se fazer culto, e a gente tenta contextualizar a realidade de lá. Pois aconteceu que um casal, amigo nosso, resolveu, depois de muito tempo, de muita insistência, de muita amizade, relacionamento, participar de um churrasco que nós resolvemos fazer num parque para gerar comunhão e conexão. Um encontro dos irmãos. E esse casal veio, ela é espanhola e ele é da Letônia, e trabalha na Espanha, mora junto com ela. Essa moça, ela tem muitos problemas psicológicos, muitos problemas psiquiátricos, síndrome do pânico, e inclusive isso impedia ela de ir aos cultos, por ser um lugar com várias pessoas. Mas resolveram ir nesse churrasco, e o rapaz, esse que é da Letônia, é ateu. Pois aconteceu que naquele churrasco, o que nós fizemos simplesmente foi ser pessoas normais, ser cristãos normais, conversar, perguntar como vai a vida, comer junto, oramos, agradecemos a Deus pelos alimentos e tudo mais. E depois disso, ele, conversando com o pastor da nossa igreja, comentou que ele estava começando a considerar a possibilidade de que Deus existe. Ele falou, Deus deve existir sim, porque o que eu vivi com vocês ali naquele churrasco foi completamente diferente de tudo que eu já vivi. Então isso para nós é uma vitória, pode parecer algo muito pequeno, mas para nós que estamos ali no dia a dia, convivendo com esse tipo de pessoas e com esses desafios, é uma vitória muito grande. Agora os dois estão, não de forma completamente constante, mas estão frequentando a igreja, estão escutando a palavra de Deus, e a gente confia no Senhor de que logo mais eles vão entender completamente o Evangelho e vão entregar a vida para o Senhor. E eu quero compartilhar um outro testemunho de uma amiga que estudou comigo na faculdade de teatro, e foi muito interessante porque um dia nós estávamos num clube de conversação de idiomas, e havia uma menina ali, uma moça, que estava fazendo um treinamento conosco. E essa moça, aluna nossa, conversou com essa minha amiga e falou, eu estou aqui na Espanha porque eu estou fazendo um treinamento bíblico. Essa minha amiga, naquele mesmo evento, chegou em mim e perguntou, André, me fala sobre esse seu negócio de religião. E eu, tudo bem, vamos nos sentar? E sentei e comecei a falar para ela desde Gênesis, desde o Deus Criador, o Deus Eterno, o Deus que criou a humanidade para ter um relacionamento com Ele, logo a queda, logo a promessa da redenção, logo a vinda de Jesus, a ressurreição e a promessa de esperança futura. Fui de Gênesis, Apocalipse, e ela me olhava com uma cara de espanto, de assombro. De vez em quando ela falava, não, espera. Deixa eu pensar nisso que você falou. Porque, irmãos, é muito interessante. Para nós, algumas coisas são muito básicas, são muito normais. Que Deus fala com as pessoas, de que Deus se revela, de que Deus nos ama, de que Deus quer se relacionar. Para nós cristãos brasileiros, é óbvio. Para eles lá, não. Porque eles vêm de um contexto católico.
tradicionalmente católico, um Deus católico que é distante, um Deus católico que você não tem possibilidade de se relacionar intimamente. É esse o contexto que eles veem. Então, enquanto eu compartilhava a história bíblica com ela, ela ficou muito impressionada. E essa foi a primeira conversa que nós tivemos em 2019. De lá para cá, em várias oportunidades eu tive a chance de orar por ela, de perguntar como ela estava, de demonstrar o amor de Deus e de compartilhar o Evangelho. Fizemos um programa de evangelismo, existe no Brasil também, se chama Alfa. É um programa de evangelismo em 12 lições em vídeo que apresenta o Evangelho de uma forma muito prática e muito voltada para não cristãos. Ela participou com a gente e, pouco a pouco, o Senhor foi trabalhando no coração dela. Até que, no ano passado, 2025, um dia ela estava em casa, almoçando comigo, e eu entendi em Deus que chegou o momento de fazer um convite mais formal, um convite mais específico, em chamar ela para uma decisão. E falei, existe justamente isso, existe um momento, falando com ela, em que nós precisamos dar um passo e realmente entregar nossa vida para o Senhor, confiando que Ele é o nosso Salvador e que nós somos pecadores, enfim, e resumir o apelo de salvação ali. Ela olhou bem no fundo dos meus olhos e falou, André, eu estou pronta. E ali nós oramos juntos, ela entregou a vida para o Senhor. Foi um momento muito bonito, muito emocionante, muito cheio da presença de Deus. E agora estou caminhando com ela, discipulando, orientando, acompanhando. A dificuldade é que ela mora numa outra cidade, então a gente perdeu um pouco o contato diário que nós tínhamos antes. Mas esse é mais um dos frutos, mais um daquilo que o Senhor tem feito através de nós lá. É muito interessante ver como o Senhor mesmo, como que persegue as pessoas. Ele vai atrás, e nós estamos lá simplesmente para ser um canal, para ser uma ferramenta, para compartilhar, sermos cartas vivas, como a palavra do Senhor nos diz. Então, esse breve resumo é só para trazer esse pensamento nos nossos corações, nas nossas almas, no nosso espírito. Eu quero pedir aos irmãos que intercedam por nós. Achei muito bonito ter esse tempo de intercessão, de joelhos diante do Senhor no culto, e eu quero te convidar a estender essas orações para nós também. Nós precisamos urgentemente de novos missionários. A cidade tem muitas oportunidades, tem muito trabalho para se fazer, mas a nossa equipe é muito pequena, nós somos 8 ou 9 pessoas. A maioria do Brasil e uma pessoa do Canadá e do México também. Nós estamos orando ao Senhor que nos envie mais trabalhadores para que a gente possa alcançar as prostitutas da cidade, os drogados, os idosos, as crianças, as pessoas com deficiências, enfim, existe uma série de necessidades ali e nós oramos ao Senhor para que Ele envie mais pessoas. Quem sabe dessa igreja pode sair alguém ou vários alguéms para servirem ao Senhor com a gente lá. Nós também estamos com um desafio de avançar como base missionária no nosso trabalho artístico. A gente entende que é uma área, uma esfera da sociedade muito importante. Nós temos promessas do Senhor em relação ao trabalho com artes na nossa base, e o desafio futuro agora é nós montarmos uma companhia de artes, uma companhia de teatro que vai se profissionalizar e criar espetáculos que compartilham os princípios e os valores do reino de Deus com as pessoas. Então, esse é mais um motivo de oração para que os irmãos apresentem ao Senhor. E eu sei que, assim como Ele tem feito até aqui, Ele vai continuar fazendo. Nós estamos fortalecidos no Senhor, não é por conta de resultados, não é por conta de aprovação humana, é por causa da palavra do Senhor dos nossos corações que nós estamos firmes lá, compartilhando o amor de Deus através de tudo isso que nós temos feito. Amém? Eu quero pedir que você, então, abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 14. Eu quero compartilhar aqui um pouco sobre o medo de sonhar, sobre o medo de fazer a vontade de Deus. Eu descobri, irmão, sendo bastante honesto, bastante vulnerável, eu descobri esse medo em mim. Apesar de já estar no campo missionário desde 2013, desde 2018 na Espanha, muito frequentemente eu lido com medos dentro do meu coração.
Uma vez, orando ao Senhor e buscando a Ele trouxe essa consciência, essa convicção no meu coração, e eu descobri que o medo que eu tinha era quando chegasse o dia do juízo final, quando eu chegasse diante do Senhor para prestar contas de tudo que eu tinha feito com a minha vida, que eu tivesse só uma porçãozinha muito pequenininha nas minhas mãos e falasse: Senhor, me perdoa porque eu não consegui, eu não fui capaz, eu só trouxe essas migalhas aqui. E o Senhor começou a falar no meu coração sobre isso, e é essa passagem que eu quero ler com os irmãos. Eu vou ler aqui na projeção para que nós leiamos na mesma versão. Diz assim, é a parábola dos 10 talentos que todos conhecemos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Uma parábola muito conhecida. Um senhor saiu de viagem e entregou os seus bens para que os seus servos administrassem. 1 talento equivale a 30 a 36 quilos de prata ou ouro. Era uma medida monetária, era uma medida de dinheiro. 1 talento equivalia a 20 anos de trabalho de um empregado comum, de um funcionário normal. Então, aquele servo que recebeu 5 talentos, recebeu dinheiro equivalente a 100 anos de trabalho. O que recebeu 2 talentos, uma fortuna equivalente a 40 anos de trabalho. E o que recebeu 1 talento, dinheiro correspondente a 20 anos. Ou seja, desde o que recebeu 1 até o que recebeu 5, todos receberam uma quantia enorme de dinheiro. Uma fortuna. Quanto será que seria uma fortuna hoje em dia? 1 bilhão de reais? 5 bilhões? 20 bilhões? O que você faria se o seu patrão te entregasse toda essa quantidade de dinheiro? A gente pensando nos talentos, é difícil a gente fazer uma correlação com hoje em dia. Mas se o seu chefe te entregasse 20 bilhões de reais, o que você faria com esse dinheiro? A gente entende muitas vezes hoje talentos como dons, como habilidades. É muito comum a gente ver essa interpretação. Mas esse não é o significado específico dessa parábola. Aqui nós estamos falando sobre mordomia, sobre um servo que entrega coisas para os seus um senhor que entrega coisas para os seus servos a administrarem. E a primeira pergunta e reflexão que eu faço é: o que é que o Senhor colocou nas nossas mãos para que nós administrássemos? Eu gostaria de nos fazer pensar sobre os recursos do reino que o Senhor colocou nas nossas mãos, as responsabilidades que Ele nos confiou e as oportunidades que Ele nos deu.
Só que isso não se restringe, irmãos, ao ambiente eclesiástico. Não se restringe à nossa vida como igreja aqui nos domingos e outros dias da semana, porque a nossa vida acontece muito mais fora desse ambiente do que dentro desse ambiente, exceto os que trabalham aqui durante a semana. Mas a maior parte do nosso tempo está na vida lá fora. Então, o que o Senhor entregou para você administrar como um mordomo? Tem aqui alguns exemplos. Primeiro, o seu relacionamento com Deus. Como você tem administrado e cultivado o seu relacionamento com o Senhor. Mas também, Deus nos entregou para que administrássemos o nosso corpo físico e a nossa mente. Como temos cuidado do corpo que o Senhor nos deu, do templo do Espírito Santo e da nossa mente. Como temos administrado as nossas finanças e as nossas posses. Desde uma bolsa ou um tênis até a mansão que você tem. Como temos administrado aquilo que o Senhor nos deu. Como temos administrado os nossos relacionamentos com o nosso cônjuge, com a nossa família, com os nossos vizinhos, com os nossos companheiros de trabalho. Como temos administrado o nosso trabalho que fazemos com a nossa profissão, com a nossa vocação. Como temos administrado o nosso descanso, os nossos tempos de recreação, de ócio. Tudo isso são talentos que o Senhor colocou na nossa mão para que a gente pudesse ser bons mordomos. Agora temos atitudes diferentes para cada servo. 2 foram negociar e 1 foi enterrar. E com qual dos 3 você se identifica? Com os 2 que foram negociar e investir aquilo que tinham recebido ou com aquele que foi enterrar o que tinha recebido? Eu me identifiquei nesse processo em que Deus estava falando comigo sobre essas coisas, com o terceiro servo, com aquele que foi enterrar o que tinha recebido. E olha que interessante, isso era uma coisa totalmente aceitável naquela cultura. Era um conselho dos rabinos. É melhor você enterrar o dinheiro do que guardar em casa, por exemplo, onde um ladrão pode roubar. Então, de acordo com a cultura, ele estava ok, ele estava fazendo o que era normal, mas não era aquilo que o Senhor dele tinha pedido. Tinha pedido que investisse, que negociasse. E eu me identifiquei com esse terceiro servo justamente por causa do medo. E se eu fizer alguma coisa errada? E se eu falhar? E se eu investir essa quantidade de dinheiro e, entre aspas, as ações caírem e eu perder tudo? E se eu comprar um terreno para revendê-lo depois e esse terreno perder o valor? O que eu vou entregar para o meu Senhor? É melhor enterrar e eu vou ter garantia de que pelo menos aquele dinheiro eu posso devolver. Mas isso, irmãos, é medo. Medo de chegar no final e ser incompleto, medo de ser incapaz, medo de decepcionar a Deus. E eu perguntava ao Senhor, Deus, mas afinal de contas, o que o Senhor espera de mim? O que eu faço com tudo isso? O que o Senhor vai me pedir no final? O Senhor vai me pedir uma quantidade específica de resultados? E o Senhor me respondeu, eu espero, André, que você seja fiel. E é isso que o Senhor nos diz nessa manhã. Eu espero que você seja fiel. Fiel é aquele que é constante nos seus afetos, no cumprimento das suas obrigações e não frustra a confiança depositada nele. Fiel é aquele que é leal, que é nobre, que é honesto, que é confiável, que é honrado, que é sincero. Deus espera que eu seja bom e fiel. Não se trata, irmãos, de fazer algo necessariamente grande aos olhos humanos. A gente vive hoje numa época da pressão da relevância. Todos temos que ser relevantes. Todos temos que influenciar os outros de alguma forma. Todos temos que sair da média. Não podemos ser mais pessoas normais, pessoas comuns. Essa é a sociedade onde a gente vive, a sociedade do espetáculo, a sociedade do entretenimento, a sociedade de você precisa brilhar. Deus não nos chama para isso. Deus nos chama não para ser grandes ou pequenos. Nos chama para que sejamos fiéis, para que obedeçamos ao que Ele nos mandou. Então não se trata de alcançar esse resultado, ou aquele resultado, ou essa quantidade. Não, a ordem foi, negociem, invistam. O que vai vir disso está nas mãos do dono dos talentos. Os resultados estão na mão do nosso Senhor. E não é um peso que nós temos que carregar nas nossas costas. Trata-se de arriscar. Trata-se de dar passos de fé. Trata-se de sair da nossa zona de conforto
da nossa zona de comodidade e avançar naquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. E por quê? Por que que nós podemos dar esses passos de fé? Por que que nós podemos dar passos firmes e arriscar essa fortuna que o Senhor colocou nas nossas mãos? Os seus relacionamentos são uma fortuna. O seu corpo físico é uma fortuna. O seu dinheiro, ainda que seja pouco, é uma fortuna. Por que podemos dar passos de fé, passos firmes para nos arriscar negociando essas coisas? Primeiro, porque Deus é um Pai generoso. Aquele terceiro servo tinha uma visão muito equivocada do seu Senhor, que ele era implacável, que ele era duro, que ele iria repreender aquele servo. Esse não é o nosso Deus. Nosso Deus é justo, sim, ele é correto, ele é reto, ele é puro e santo, mas ele é tão gracioso, tão generoso e tão misericordioso que nós podemos descansar e falar, eu posso me arriscar porque Deus, meu Pai, Ele é bondoso. E mais, a segunda verdade, esse Pai generoso, Ele me ensina hoje como arriscar e como administrar o que Ele me deu. Deus não está somente lá no dia do juízo final, sentado no seu trono, com seu cetro na mão, esperando você vir para prestar contas. Ele não está somente lá. Ele está aqui hoje, comigo, com você, me ensinando como administrar tudo isso que Ele me deu. Por que precisamos disso? Porque nós não damos conta. Em todas essas áreas da vida que eu comentei, são como, já viram esses artistas que equilibram pratos nas varas, assim, nas varetas? São todos esses pratos girando ao mesmo tempo. Você não pode pausar o prato dos relacionamentos para cuidar das finanças. Estão todos ali ao mesmo tempo e nós não damos conta sozinhos. Não somos capazes de lidar com a complexidade da nossa vida e com a complexidade desse mundo sozinhos. Por isso precisamos de um Deus que nos ensine, que nos alerte, que nos dê equilíbrio, que nos guie na sua palavra, que nos conduza em sabedoria, e o nosso Pai está disposto a fazer isso. Então você pode perguntar ao Senhor, Deus, como administrar os meus relacionamentos? Como administrar minhas finanças? Como ser um bom mordomo fiel no meu trabalho, na minha vocação, na minha profissão, no meu ministério? O nosso Pai nos ensina. E a terceira verdade é que nós não somos apenas servos com obrigações. Nós somos filhos com responsabilidades. Isso muda completamente a perspectiva. Não somos funcionários, empregados de Deus, de um Deus que está lutando pelos seus próprios objetivos e apenas nos usa e nos descarta. Não. Nós somos filhos com responsabilidades e privilégios dados por esse Deus. O privilégio de trabalhar junto com Ele, naquilo que Ele está construindo, na restauração de todo o mundo, para que um dia homens e mulheres de toda a tribo, todo o povo, toda a língua e toda a nação estejam diante do Cordeiro. Então, para concluir, eu quero te perguntar, você também tem tido medo de arriscar? Onde estão os medos no seu coração? Você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem te dado? Quais são os passos que o Senhor tem pedido que você dê em fé, para avançar naquilo que Ele colocou diante de você? Como você tem participado do grande plano de Deus de restaurar todas as coisas? Como você tem se ligado a esse grande projeto de reconciliação e de restauração de toda a criação e de toda a humanidade? Esse é o convite do Senhor para nós. Que a nossa vida não seja uma vida de apenas passar pela terra. Não seja uma vida de construir para nós mesmos, de construir o nosso reino, mas que seja uma vida de apontar para o Senhor, de ser fiéis a Ele por amor e não por medo, para que naquele dia, quando nós o encontrarmos, a gente reconheça esse mesmo Deus, esse mesmo olhar de graça que caminhou com a gente por toda essa vida e vai caminhar com a gente por toda a eternidade. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra exposta nessa manhã e agradecer ao Senhor porque o Senhor não está somente lá no dia do juízo final, esperando os nossos resultados. Não, o Senhor está conosco hoje, nessa manhã, em cada dia, disposto a nos orientar, nos desafiar,
nos incentivar para que a gente seja fiel, sejamos bons administradores do que o Senhor colocou nos nossos corações, nas nossas mãos. Nos ajuda, Senhor. Dependemos do Senhor, dependemos da Tua graça, dependemos do Teu Espírito. Nos guia, nos incentiva, nos desafia para que a gente viva uma vida conectada ao plano do Senhor de restauração de todas as coisas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado por esta oportunidade. Ali na porta, no final do culto, alguma pessoa vai estar distribuindo uns pequenos cartões que você pode levar para a sua casa para você se lembrar do missionário André. Pode colocar na sua Bíblia, pode colocar na geladeira, pode colocar no espelho, para quando você ver minha foto ali, você se lembrar de orar por nós. E ali tem também um pequeno QR Code que você pode acessar para receber as notícias missionárias do que nós temos feito lá. Então, muito obrigado, estou à disposição dos irmãos, se alguém quiser conversar, tirar dúvidas. E obrigado mais uma vez pela oportunidade, obrigado, pastor Valdir. Que Deus abençoe a toda a igreja, em nome de Jesus.